A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Nós estamos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nas nossas plantas, para gravar mais um vídeo de apologética. Esse vídeo é muito discutido, porque até mesmo porque tem católico, o chamado católico meia tigela, como se diz aqui no Nordeste, como mais nacionalmente conhecemos, católico IBGE, que discute muito a respeito disso. Mas chega nos meus comentários, eu já vou logo metendo o bloco. Tem conversa. Católico meia tigela, protestante, preterista, aqui ó. Tem conversa. Veja só. Por quê? Porque aqui eu estou instruindo um povo que sabe, que entende e que cada vez mais está conhecendo a fé. Porque aqui nós trazemos doutrinas, doutrina católica. Nós mostramos pela Sagrada Escritura. Você está vendo a Bíblia aqui, ó, o aplicativo da Sagrada Escritura. Né? Meus irmãos, desde já lá embaixo, ó, você está vendo lá, né? Tá o Pix para você nos ajudar, nos ajude. Saiu o Pix, a chave Pix, está no nome da minha esposa Maria Juliana. Nós precisamos da sua ajuda, né? Até mesmo para manter a evangelização, para a compra também de livros, preciso comprar um catecismo, preciso comprar também, comprar um catecismo do Paulo VI, né? Catecismo Paulo VI, preciso comprar outras traduções da Sagrada Escritura para poder trazer conteúdo para vocês, né? Por exemplo, preciso comprar o livro Novo Mundo da Testemunha de Nada, eu preciso comprar uma Bíblia atualizada, João Ferreira de Almeida, para eu trazer muitas coisas, para mostrar para vocês muitas coisas que contém nestes livros. Muito bem. Então, tá ali a chave Pix, podendo nos ajudar, nos ajude. Não importa a quantia, tá lá embaixo. O nome da minha esposa, repito mais uma vez, nos ajude. Nós aqui não somos patrocinados por ninguém, não temos livros para vender, para manter a obra, não temos também e-books para vender como os outros canais fazem. Não, aqui você recebe a apologética de graça. Não é? De graça e a seca. Entra inverno, sai inverno, você sempre está recebendo de graça, você está sempre se instruindo na fé e conhecendo a fé, sem pagar por nada. Muito bem. Então, Deus tocar no seu coração para nos ajudar, nos ajude, porque nós precisamos de vocês. Muito bem. Meus irmãos, protestante, em um debate com o padre Luiz Toro, disse assim: casamento é no civil. Ou seja, não existe, ele disse para o padre Luiz Toro, com todas as letras, não existe casamento no Senhor. O casamento é no civil. No entanto, esse debate, o padre Luiz Toro provou que o casamento é no Senhor. E ele ficou de boca aberta, sem ter o que responder. Aliás, foi uma pergunta, não é, que esse protestante fez. E calou, fez silêncio dentro da resposta que o padre Luiz Toro deu. Essa apologética de Fábio Pentecoste, não, é do meu professor de Bíblia. Quando a apologética não é minha, eu digo, não é minha, tá? E eu vou trazer para vocês e vou mostrar que teve todo o tempo na nossa cara e nós nunca percebemos isso. Mas a partir de hoje eu vou te mostrar que o casamento, ou seja, que é matrimônio, é no Senhor e não nos homens. Mas quantos católicos cegos chegam aqui? É que o casamento é válido para o protestantismo. Nós não estamos falando aqui a questão de que é válido para o protestantismo. O protestantismo acredita que o casamento é na lei, ou seja, no civil, então para eles é válido. Nós não queremos saber que isso é válido para protestante, para muçulmano, para judeu. Nós queremos saber o que é válido para Deus e ponto. Qual é o certo? Entende? Então esses católicos, faz favor, não chegar aqui conversando besteira, porque eu vou bloquear. Né? Esses católicos meia tigela, que acham que conhecem alguma coisa não sabendo de nada, zero à esquerda. Essa que é a realidade. Né? Olha só. Vou provar todo o tempo nesse texto aqui de Marcos, também posso provar em qualquer um dos textos, tanto em Mateus 5, como Mateus 19, mas vou pegar esse de Marcos, aqui, para falar, para provar. Perca não perca esse vídeo, rapaz, eu estou dizendo para você perder esse vídeo, nunca você vai descobrir nesses textos, onde teve todo o tempo na nossa cara,
na nossa cara e a gente não percebeu. Eu fui um deles. Mas quando eu vi isso do Padre Luiz Touro, esse ensinamento, essa catequese do Padre Luiz Touro sobre o casamento, tirando o corpo pelo sovaco dessas heresias, eu falei, mas rapaz, isso teve todo o tempo na minha cara e eu ainda não percebi, e eu não tinha percebido isso. A partir de hoje, você vai ver. Vamos começar. Aqui de amarelinho, versículo 4. Nós temos o que? Você está vendo aqui? Veja só, quando tiver roxo aqui em cima, meus irmãos, é porque eu estou gravando no tempo da quaresma, tá? Quando mudar a cor, aqui mudar para vermelho, porque eu vou mudar para vermelho, que são as cores dos nossos canais aqui no YouTube, né? O vermelho. Então, e posso até que... porque os vídeos demoram aí para o canal. Mas se fosse no mesmo dia gravado aí para o canal, eu ia trazer com as cores litúrgicas aqui, né? As cores litúrgicas, mas eu vou trazer as cores do canal vermelho. Então quando sair esse roxo aqui, é porque já saiu do tempo, já passou a Semana Santa, já passou a quaresma, certo? Muito bem, vamos lá. Ele respondeu. Aqui eles estão perguntando a respeito, né, para pro Jesus aprova, a questão da lei, de dar um divórcio, essas coisas, né? Aí Jesus responde aqui, ó, presta atenção. Versículo 4, olha só. Aí Jesus já começa refutando eles. Eles responderam, sim. Ainda não é Jesus não, vamos lá, eles. Abre aspas. Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Os protestantes fazem isso, sim ou não? Sim. Raramente você encontra um pastor ou um protestante de alto nome que ele conviva ainda com a sua primeira mulher. Sempre é com a segunda. Por que o casamento, por que o protestantismo transfere, não é, adulteram? Porque primeira de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, versículo 1 e 2 fala, né, da apostasia dos sacramentos, né, da fé. E aí no versículo 2, doutrinas diabólicas. No versículo 3, proíbe o casamento, né, e na continuação proíbe a Eucaristia. 2 sacramentos ali. Então eles proíbem o casamento no Senhor. O protestantismo proibiu o casamento no Senhor. E aí o protestantismo trouxe para o civil. Eu vou provar para você que o casamento sempre houve com a bênção sacerdotal, com a bênção do sacerdote, do líder da igreja. Vou mostrar hoje na Bíblia para você. Vou mostrar aqui, você vai ver aqui do meu lado. Eu e você nós vamos ver aqui. Caneta e papel na mão. Presta atenção. Olha, conto de Salmão, verso 5 embaixo. Continuou Jesus. Foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Ele quem? Moisés. Então aqui nós temos Moisés representando os homens e nós temos a lei de Deus. Nós temos o casamento nos homens representando a lei. Moisés é quem? O homem da lei. E nós temos também, nós vamos ver a seguir, o casamento no Senhor. Meus irmãos, é claro que o Padre Luiz Touro não falou isso. Ele vai abordar outra coisa aqui dentro da Sagrada Escritura. Mas quando a gente vai falar, o Espírito Santo e a Virgem Maria nos inspira a dar exatamente a interpretação correta do texto. Para não tirar versículo fora do contexto, né? Do texto fora do contexto é pretexto para adulterar e mentir. Isso as heresias já fazem, né? E alguns católicos. Olha só. Versículo, vamos para a continuação. Jesus já começa a refutar eles, né? Jesus já começa a dizer, ó, foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. E Jesus está fazendo referência a quem? Está falando com quem? Com fariseus. Está falando com quem? Está falando com judeus. Você viu lá em cima que foram os fariseus para pôr Jesus à prova. Olha aí. É o que fazem hoje os fariseus da atualidade com a Igreja Católica. Sim ou não? Sim. Quem são os fariseus da atualidade? Todas as heresias. Todas as heresias que são contrários aos sacramentos da Santa Mãe Igreja. Veja só. Então, Jesus é claro, abre aspas. Foi devido à dureza de vosso coração que ele vos deu essa lei. Lei de quê? Lei dos homens.
Então é lei do quê? Lei dos homens, porque é lei de Moisés. Aqui o amarelinho, ó. Tá aqui, ó, Moisés. Moisés permitiu escrever essa lei, né? Essa carta de divórcio, essa lei. Então Jesus disse, esse permitir é uma lei, tá aqui, tá claro. Eu não estou inventando nada, você tá vendo aí. Tá vendo aí nos textos. Você tá vendo, esse aplicativo é da tradução da Ave Maria, mas você pode pegar em toda a tradução da Bíblia, que você vai encontrar isso aqui. Tá? Olha agora, meus irmãos. Preste atenção. Olha agora. Olha aqui, ó. Mas no princípio, agora Jesus vai apresentar o verdadeiro casamento, que nós chamamos de matrimônio. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então tá claro, né? Homem, mulher. Deus não fez dois homens, Deus não fez duas mulheres. Tá claro aqui a Sagrada Escritura. E Jesus está fazendo referência lá a Gênesis 2. Quando Deus criou o homem, Adão, um boneco de barro, soprou na narina dele, ele recebeu alma vivente, tornou-se alma vivente, né? E da costela dele fez a mulher. Olha só. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Agora mais embaixo, aqui você viu aqui um azulzinho, cor de água, mais embaixo você está vendo um outro azulzinho ali, mais um azul mais vibrante, né? Mais vibrante. Verso 7, lá embaixo, ó. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. De roxinho agora, verso 8. E os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Agora, eles vão se tornar uma só carne. Aqui está claro. O homem vai deixar a casa do seu pai, de sua mãe, vai deixar seus irmãos, né, para se casar com a sua noiva. Com aquela que Deus colocou na sua vida. Do mesmo jeito a noiva vai fazer do mesmo jeito. Vai deixar seu pai e sua mãe para se unir em laço matrimonial a seu esposo. Né? Tudo ok. Então, pelo vínculo do Senhor, aí as pessoas interpretam errado, que nem os protestantes, basta deixar os panos e se ajuntar, então já está casado. Não é assim não. Não é assim não. Eu vou mostrar que precisava da bênção do líder, de um dos líderes da igreja. Ou do apóstolo, do bispo, do padre, sempre precisou. Eu vou mostrar com Bíblia hoje aqui. Então Jesus está claro, os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. De que maneira? Agora o grande pácata. Versículo 9 aqui está. O que você entende nesse versículo 9? Irmão Fábio, nada. Está falando apenas de uma criação. Meu irmão, irmã, vamos ler o versículo. Não separe, pois, o homem. Agora, o que Deus uniu. Peraí. Pacata! Uai. Mas não estou entendendo, irmão Fábio. Você não está entendendo porque você ainda não escutou eu explicar. Quando eu lhe explicar, aí você vai entender de uma vez por todas. Veja só, vamos lá. Não separe, pois, o homem. Isso aqui é o quê? Fazendo referência aqui, lembra dos textos anteriores, dos versículos anteriores? Lei de Moisés, separar. Moisés permitiu separar, então pode divorciar. Pode separar e casar de novo. Olha só, o homem. Então, esse homem, essa lei não pode separar o que Deus uniu. Agora, preste atenção, está dizendo que Deus uniu. Deus uniu. O casamento de Adão e Eva foi uma união abençoada pelo próprio Deus em pessoa. Só que você sabe que na nova e eterna aliança, os consagrados, os que trazem o sacramento da ordem,
nos sacramentos, e nós estamos falando de matrimônio, e matrimônio é um sacramento, o padre está na pessoa de Cristo, o bispo está na pessoa de Cristo, em persona Cristo. Então veja, o que Deus uniu. Então está dizendo que o casamento é no Senhor. E para ser no Senhor, para ter a bênção de Deus, para Deus poder unir esse laço conjugal, tem que ter um sacerdote. De sucessão apostólica, de ordenança apostólica, que traz a ordem apostólica. Se não tiver, não é matrimônio, não é casamento. Aí aqui está, veja. Não separe, pois, o homem. Que homem? O protestante, o da lei, o do divórcio. O que Deus uniu. Meus irmãos, você vai pegar lá em Malaquias. Malaquias vai dizer: você tem que viver toda a sua vida com a mulher da tua juventude, a primeira mulher da tua vida. Não deixe ela. São Paulo também vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, verso 10. Não é? Digo não eu, mas o Senhor aos casados. Se o homem se separar de sua mulher, que viva sem se casar. Sabe, do mesmo jeito a mulher viva sem se casar. Ou então que volte. Não é permitido divórcio. Com casamento no Senhor, não. Por que os protestantes casam só no civil? Porque pode se separar e casar com quem quiser, com quantas mulheres quiserem. O civil dá esse divórcio. A igreja não dá, não. A igreja, só se o sujeito casou por obrigação, casou de uma forma ilícita, aí vai para o tribunal da igreja, a igreja vai dizer: esse matrimônio não foi válido, esse casamento não valeu. É só dessa maneira, mas não existe anulação de sacramento. Não existe anulação de sacramento. Sacramento não se anula, por mais que você queira. Uma vez selado, lhe é oposto, não volta mais. Sabedoria capítulo 2, não volta mais. É um selo, foi colocado, uma vez por todas foi colocado. Não tira mais. Vejam, meus irmãos. Aqui nós estamos, a própria Bíblia Sagrada está dizendo que o que Deus uniu, pois foi Deus que uniu no Padre em persona Cristo, que abençoou aquele laço conjugal, laço matrimonial, então está selado, está casado. Aí é o que? São uma só carne, aqui ó. Assim já não são dois, mas uma só carne. Por isso Adão disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E tem que ser no Senhor. Olha só aqui, ó. Vamos para Coríntios. Presta atenção. Casamento no Senhor. No Senhor, ou seja, o que Deus uniu. Então, Deus só pode unir aquele casamento, abençoar aqueles cônjuges, através de um padre. Entendeu? Através do homem de Deus, do consagrado, de um sacerdote, do bispo. Olha aqui, ó. Agora, ó, 1 Coríntios 7,39. A mulher está ligada, ou seja, está casada ao marido enquanto ele vive. Mas se morrer o marido, ela está livre. Por isso que diz: faz o juramento até que a morte o separe. O casal diz sim. Veja só. Ele fica livre, ela fica livre e poderá casar com quem quiser, contanto que seja como? Que seja no Senhor. Então, nós estamos vendo, acabamos de ver em São Marcos, o que Deus uniu, veja, o casamento no Senhor. Então a própria Sagrada Escritura está mostrando isso, que o casamento é na igreja. Por isso que os falsos profetas proibiam o casamento. Então as heresias atuais proíbem o casamento, porque o casamento é no Senhor, eles traz para os homens. Eles arrancam do Senhor e levam para os homens, para a lei dos homens. Não é? No entanto, Jesus leva a dignidade do matrimônio à sua antiga forma, a do Gênesis, que Deus uniu, o homem não separe. Não tem essa de divórcio. Não tem essa de divórcio. Refutando hoje aqui essas heresias nesse ponto. Eu já trouxe aqui sobre o crisma, eu já trouxe vários abordando. Então, nós temos que trazer aqui mostrando, né, o quanto é importante, o quanto a Sagrada Escritura dá aval aos sacramentos da Santa Madre Igreja. Contanto que seja no Senhor. Você sabe que as Bíblias protestantes, várias delas já adulteraram esse versículo? Uhum. Se você pegar a linguagem de hoje, está adulterada. Se você pegar várias versões protestantes, está adulterado isso aqui. Eles tiraram o termo poderá casar
contanto que seja no Senhor, eles tiraram, contanto que seja no Senhor, e colocaram, contanto que seja na lei. Veja, meus irmãos, o quanto as heresias atuais são perigosas. O quanto as filhas de Lutero são perigosas, alargando a estrada da perdição para um povo que não conhece nem a mão esquerda e nem a direita. Mas por que nós precisamos de um padre? Será que realmente o padre está na pessoa de Cristo para poder celebrar este casamento? Não é como eles mesmos dizem, assistir, mas necessita dessa bênção? Sim. Olha só. João 4:1, aqui em cima de azul. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. A Sagrada Escritura está dizendo, aqui é outro sacramento, o batismo. A Bíblia Sagrada está dizendo, veja aqui, ó, versículo 1 em cima, quem era que estava batizando? Jesus. Quem batizava? Jesus. Jesus recrutava e batizava mais do que João Batista. Será que era Jesus que estava batizando? Por isso, meus irmãos, o padre realizando ou assistindo o casamento, dando a bênção, é o próprio Jesus em persona Cristo. Eu vou provar para você. Versículo 2. Vamos ver se era mesmo Jesus batizando? Abre parênteses. Se bem que não era Jesus que batizava, mas quem? Mas os seus discípulos. Agora, para catar. Então, aqui está a prova, tanto no versículo 1 diz que Jesus batizava, no versículo 2 diz que era a sua igreja que batizava. Então, a igreja celebrando os sacramentos é o próprio Jesus em pessoa. Então, é aquela doutrina que nós cremos, e a Bíblia fala sobre isso. Eu já trouxe sobre Persona Christi nesse canal. Está dando suporte que o padre é o próprio Jesus ministrando os sacramentos. Então o casamento, o que Deus uniu o casamento em laço matrimonial, o casal, através do padre, que ele está em persona Christi, que Jesus é Deus, né? Ei, couro pelo sovaco. É o couro saindo sem dó e sem piedade. Aí quando a gente diz assim, vamos dar uma ajuda para contribuir com esse apostolado, que não temos ganhos, não. A minha vida é doada a isso aqui, renunciar a tudo desse mundo para poder servir unicamente a isso. Muitas pessoas sendo instruídas aí dizem, ó, já está com protestante. Tem desse que até sai do canal e vai embora. É melhor eu ajudar aqueles que estão me dando. Por exemplo, um e-book, eu estou tendo ele, eu estou pagando um livro. Eu poderia fazer isso se eu tivesse estudos, né? Mas está falando com um semi-analfabeto, que não sabe escrever, que não... Né? Aí quando... botando pix lá embaixo, agora é protestante pedindo ajuda. Meu irmão, é melhor pedir do que roubar. Aqui eu estou pedindo, não estou roubando, usando as escrituras para roubar, como Malaquias 3, 8 em diante, faz os protestantes para roubar os outros. Você precisa usar a sua cabeça. Você precisa raciocinar. Então está claro aqui que o padre batizando é o próprio Jesus. Então o padre assistindo o casamento, dando a bênção ao homem e à mulher, ele é o casamento, ou seja, é no Senhor, é Deus unindo o casal. E olha só o que diz São Paulo, ó. Presta atenção no que diz São Paulo. Aqui, ó. 2 Coríntios 5, do versículo 17 ao 21, está falando do sacramento da reconciliação. Olha o que São Paulo diz aqui, ó, versículo 20. Vamos lá. Portanto, desempenhemos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. Quem é o magistério? O Papa, os bispos, os padres. Quem são eles? Embaixadores de Cristo. O que faz o embaixador? O embaixador, ele leva a própria presença. Quando, por exemplo, o presidente tem o seu embaixador em tal lugar, é a presença do próprio presidente ali. Entendeu? Ou seja, o embaixador, ele é a própria presença de Jesus. Então,
O magistério, a igreja são os embaixadores de Cristo nesse mundo. Ou seja, Jesus dá aval à igreja em Lucas 10,16. Quando vocês falar, é eu falando. Quando vocês ensinar, é eu ensinando. Quem rejeitar vocês é a mim que está rejeitando. Quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Eles são embaixadores em nome de Cristo. E agora, ponga lá a lupa. Pare lá a orelha. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Agora, pacata. Aí está. Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Deus une através do quê? Através de sua igreja, através dos padres, através do bispo, o casamento. O diácono também pode realizar. O diácono realiza 2 sacramentos, o batismo e o casamento. Então é o próprio Jesus, meus irmãos. Então, e Jesus é Deus. Então o que Deus uniu. Então tem que ter o padre, tem que ter o diácono, tem que ter o bispo para realizar esse casamento. Aí está. O que Deus uniu. Você viu comigo? 10:10. O que Deus uniu não separe o homem. Não tem essa de divórcio. Porque teve a presença do padre, teve a presença do diácono, teve a presença do bispo para unir em laço matrimonial. É indissolúvel, é uma só carne, é um só osso dos meus ossos, carne da minha carne. E pacata. Veja só, é Deus mesmo que exorta, é Deus mesmo que faz por nosso intermédio, é Deus mesmo que realiza. Veja só, olha lá, ó, aqui ó, abaixo. É Deus mesmo que exorta, que realiza, que faz por nosso intermédio. Ponto. Depois aí, em nome de Cristo vos rogamos reconciliar-se com Deus. Esse reconciliar-se com Deus é através da confissão. Porque esse texto fala da confissão. Mas para mostrar, e agora eu vou mostrar um casal que recebeu a bênção de Paulo para se tornar matrimônio. Olha só. Preste atenção. Preste atenção, meus irmãos. Esse versículo eu uso para falar dos 7 matrimônios, dos 7 sacramentos em Atos dos Apóstolos. Não é? Nós estamos falando de um grande casal famoso na época de São Paulo. Nós estamos falando de Santa Prisca e de Santo Áquila. Casal santo. Presta atenção. Eles vieram de Roma fugindo do imperador. Em Corinto, encontraram São Paulo. Ah, mas por que a Bíblia aqui está falando Priscila? Por que, irmão Fábio, aqui não está falando Prisca? Meus irmãos, na língua latina, no latino, esta mulher é conhecida como Priscila. No mundo oriental, como Prisca. O termo Priscila é o diminutivo de Prisca. O nome original dela era Prisca, certo? Então você encontra aqui Priscila, você encontra, por exemplo, em Romanos 16:2, se eu não me engano. Romanos 16:2, Áquila e Prisca. Em Timóteo você encontra Áquila e Prisca, né? Vamos ao versículo 2, ó. Aqui, ó, versículo 2. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Ponto. Eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Ponto. Olha agora. Agora é o pacata. Agora é o pacata. Ponto. A Bíblia sempre aconselha ser na Bíblia da Ave Maria esses estudos. Depois do ponto vem o que, irmãos? Paulo se uniu a eles. Agora. Pacata. É cuero per lo sovaquio. Paulo se uniu a eles. Meus irmãos, tanto o contexto histórico diz que Paulo abençoou aquele matrimônio, Paulo abençoou aquele casal. Então veja, Paulo passou a morar na casa deles. A casa deles mais tarde vai se tornar uma igreja viva. Não é? Um encontro de celebração de missa, de catequese, de reuniões, a casa de Priscila e Áquila. Santa Priscila era o próprio imperador Cláudio, não é? Jogou para os leões não puderam tocar nela, queimaram ela, o fogo, não colocaram no fogo, num grande caldeirão com azeite dentro,
não puderam fritar ela, tiveram que decapitá-la. Santa Prisca, mulher de Deus, grande mulher de Deus na época de São Paulo, né? Muitos até chamadas de apóstola. Grande Santa Priscila, ou Prisca. Meus irmãos, veja, Paulo se uniu a eles. Aí está. Esse se uniu a eles, se nós analisarmos, usarmos raciocinar a lógica, eu só estou morando na minha casa com a minha esposa graças a um Paulo, graças a um padre que realizou este matrimônio, que abençoou este matrimônio. Então é o que Deus uniu. O que Deus uniu na pessoa de um padre, não separe o homem. Não tem lei de Moisés, não tem lei civil, não pode separar. É indissolúvel. Então esse casal, Priscila e Áquila, foi abençoado por Paulo. Paulo conviveu 3 anos na casa deles trabalhando. Então dentro da minha casa, espiritualmente, mora um padre. Porque por causa de um padre, eu moro com a minha esposa. Graças a um padre, eu posso olhar para minha esposa e dizer: carne da minha carne, osso dos meus ossos. E São Paulo ainda vai falar do matrimônio no capítulo 5, que o marido é a cabeça da mulher. E a mulher é o corpo do marido. Sim ou não? Porque o mentor dentro de casa sempre é o marido, né? O esposo. Hoje em dia não, que banalizaram tudo, né? Cada carro por si, o cão por todos. Esse negócio de direito, de igualdade aí. Isso não é bíblico e nem é de Deus. Isso aí foi o mundo que inventou, é coisa do mundo, é profanação, é tudo. A Sagrada Escritura é clara. A igreja vai dizer: a esposa seja submissa ao seu esposo. Porque ele é o cabeça da mulher. Aqui o casal, ó, abençoado esse casal foi abençoado por São Paulo. Eles se tornaram cristãos. São Paulo abençoou esse matrimônio, deu a bênção, assistiu esse matrimônio. Veja, Paulo uniu-se a eles. Esse uniu-se a eles é porque passou a morar na casa deles. Um padre espiritualmente mora conosco, por causa do sacramento do matrimônio. Né? É o único sacramento onde se tem 2 pessoas. Porque o sacramento é só uma pessoa. O batismo só foi eu. O batismo só foi para mim. A confirmação só foi para mim. A confissão só foi para mim. Mas o matrimônio não, teve que ter outra pessoa. Uma mulher. Você está compreendendo, sim ou não? Não separe o homem o que Deus uniu. Então o casamento no Senhor necessita de Deus unir aquele matrimônio, aquele casal, através do padre, do diácono, do bispo. Está claro, sim ou não? Veja, meus irmãos. Aqui está um casal que recebeu a bênção, que foi casado por São Paulo. Pacata. Meus irmãos, eu espero que sirva para vocês estudar, para vocês compreender, entender. O intuito aqui desse apostolado é esse. Sempre lembrando que esses vídeos é 100% para católicos. Certo? É para instruir o nosso povo. Eu não faço isso aqui para perseguir, para maltratar. Chega pessoas no meu canal e dizem: você está maltratando os protestantes. Rapaz, crie vergonha na sua cara, vá lavar os seus olhos e seus ouvidos com o sangue de Jesus, através de um bom arrependimento, de uma boa confissão, e vá fazer reparação pela sua vida enquanto você está olhando pela dos outros. Todos os vídeos eu digo: isso aqui é para católicos, é 100% para católicos e ponto. Qual é o vídeo que eu digo: isso aqui é 100% para protestante? Tem alguns vídeos passados, certo, que eu disse: isso aqui é para nossos irmãos, mas explicando assim. Isso aqui é para a formação do nosso povo, falando hoje do sacramento do matrimônio. Que o casamento verdadeiro é o casamento da igreja fundada por Cristo. Você está compreendendo? Passou-se a se chamar matrimônio a partir do século, se não me engano, 10. Já vi o padre Paulo Ricardo explicando. Né? Só que ele deixou uma coisa a desejar ali, que não é verdade. Ele disse que as pessoas se uniam, né? Depois passou a necessitar, se unia pelo civil e passou a necessitar da bênção de um padre. Meus irmãos, o contexto tradicional desse casal diz que Paulo abençoa esse matrimônio.
esse casal. Então nós já estamos vendo na própria Bíblia Sagrada que o casamento no Senhor, contanto que seja no Senhor, o casamento no Senhor, está lá em 1 Coríntios, isso é muito antes do século X, 1 Coríntios, acabamos de ver, capítulo 7, versículo 39, contanto que ela case com quem quiser, contanto que seja no Senhor, não diz que seja na lei de Moisés, como diz algumas Bíblias fracas, né? Algumas Bíblias que estão adulteradas. Então, para ser o casamento no Senhor, necessita de um líder da igreja, de um consagrado, de um padre, de um diácono, de um bispo. Sempre foi assim. É só você buscar no contexto histórico, você vai ver os casais que foram abençoados. O seu casamento foi abençoado por um bispo, por um presbítero, por um diácono. Está compreendendo, sim ou não? Se você não está compreendendo, meu irmão, é porque aqui não é seu lugar, não. Porque é que o irmão Adonias diz, o irmão Fábio, ele fala de um jeito tão simples, que se o cara não entender, ele quer ainda inventar com um negócio de blá blá blá, o negócio é bloquear e ponto. Então, meus irmãos, não esqueça aquele like, de se inscrever nos nossos canais, de compartilhar. Você precisa compartilhar para o seu padre, precisa compartilhar para o grupo da sua paróquia, uma catequese como essa. Porque católico informado, católico instruído, mais tarde não vai ser protestante, porque católico ignorante mais tarde é protestante, se torna protestante por não conhecer a verdade. E ainda fica dizendo, eu não recebi catequese, ninguém me catequizou. É não conhecer esse apostolado, é não conhecer um canal como esse, né? Que instrui mostrando a fé pela própria Sagrada Escritura. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, não esqueça aquele like, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.